Então, como provar que tudo é narrativa? Estamos vivendo num momento de informação visual e ainda assim tudo é narrativa? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Hoje, aqui conversando de uma maneira informal com vocês, depois de diversas perguntas que me chegam pelo, pelo WhatsApp, às vezes, nem sempre as pessoas escrevem no comentários, não sei porquê. Eu já disse, pode colocar pergunta, né, no comentário, desde que ela seja pertinente ao assunto, né? Não vai me perguntar sobre projeção astral ou sobre que terapia tem que fazer, no conjunto desses vídeos que eu tenho insistido com relação à religião e espiritualidade. E acho que mais do que nunca, hoje, nesse momento, não é hoje no século XXI, não é hoje, né, teoricamente, mas hoje, no século XXI, 2025, a importância da gente entender religião, espiritualidade e narrativas. O que está acontecendo hoje, que a gente não acredita, que há versões do que a gente está vendo, tanto quanto possível, né, tanto quanto suportamos assistir ou ver, um conflito bélico extremamente intenso e forte entre duas nações que têm duas religiões monoteístas que não seriam diferentes, mas que se colocaram durante os séculos e a história de uma maneira diferente em oposições, ora dizendo por questões divinas, teocráticas ou teológicas, ora dizendo que era por questões de terra, de propriedade. E se a gente for discutir propriedade, no final das contas, acho que ninguém tem direito a um pedaço de terra, como dizem os índios, nem eles deveriam ter, e perderam esse lugar de fala, como o pessoal fala hoje, porque no que o índio, né, o indígena diz para um branco, tudo isso é roubo, porque ninguém tem esta terra, nem ele, porque ele aceitou a demarcação de terras e a sua propriedade. Ele já aceitou o conceito de propriedade, o conceito de um espaço, nem que seja temporário, onde ali eu vivo conforme a minha ideia, a minha ideologia, a minha teologia, seja o que for. Então, a Terra é grande, o universo maior ainda, para que a gente fique brigando, seja por um pedaço ou outro pedaço de terra, ou seja por ideias. É mais incrível isso no ser humano, mas acontece há séculos, mas não é toda a história humana, não foi essa, tá? Então, de uns tempos para cá, quando se estabeleceu o conhecimento pela narrativa, a afirmação, a organização pela narrativa, que vem pelo código, que vem pela escrita, então essa história humana, né, se deparou com conflitos intensos. Então, os textos que vieram para ordenar, clarear, esclarecer, eles trazem em si a dualidade do não, da dialética do não. Faça isso, não faça aquilo. E muitos são baseados mais no não. Não roube, não mate, não adultere, né? Muito mais não faça, não pode, não é permitido, não toleraremos, do que fazer. Então, o fazer, ele está livre,
na medida que não infringir as proibições. Então, nós temos os códigos, né, a narrativa para o ser humano, no sentido da proibição. Então, um código penal, um código civil, o direito canônico, né, o que está escrito lá, o código, lá, os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, ainda que sejam 30 mandamentos, mais não sei quantas regras, 200 e tantas regras, né, do que não fazer. Ou, se fizer, faça assim, assim, assim. Algumas coisas. Que coisas? Coisas que possam afetar as regras do não. Você pode casar? Sim, mas você não pode fazer assim, não pode fazer assim, não pode fazer assim. Tá? Eu posso matar? Não. Mas o animal, sim. Mas não o de pata fendida. Mas não sem jogar o sangue todo fora. Mas não sei o quê. Então, ainda que eu tenha algumas permissões, há regras, não leis, mas regras que são bem vistas ao sistema. Seja ele um sistema teocrático, ou república, ou ditadura, né? Pode ser uma república ditatorial, meio estranho isso, né? Porque na república o poder é do povo, para o povo, né? Exercido pelo povo, e numa ditadura não é bem assim, né? Pode ser até uma parte do povo, mas não o povo todo. O modelo mais próximo, né, de governo de um povo é uma democracia liberal, embora a maioria hoje esteja histérico com esse conceito, mesmo dentro do Ocidente, mesmo a pessoa exercendo a sua liberdade de se expressar contra, ela quer que não haja liberdade para se expressar, se for contra. Então, vamos dizer que essa pessoa, né, que faz toda uma apologia, um discurso contra você não aceitar determinadas regras. Então, vamos colocar mais claramente. Hoje, uma esquerda que se vale de um liberalismo medonho, que tem a liberdade de buscar minorias quase inexistentes, inclusive dentro dos partidos dito verdes em prol de uma ecologia. Às vezes prefere salvar um peixinho de um rio lá na Califórnia, de um rio que sem ver o contexto daquilo, sem ver se o problema foi humano ou se foi da própria transformação da natureza, porque a maioria, posso dizer para vocês, mais de 90% dos ecologistas, do movimento Greenpeace, pela terra, ecologia, a maioria de gabinete nunca pisou na terra, não gosta de pisar na terra, detesta o cheiro de terra, não conhece pássaros, não conhece interação, não conhece biomas, só teoricamente lê aquilo. E se a teoria estiver errada ou estiver incompleta, nem quer saber, nem investiga, não é capaz de ir nos locais para ver como funciona. E legislam ou tentam legislar sobre o inexistente, ou seja, o mapa não é o território, a pessoa olha o mapa, imagina você só conhecendo o mapa mundi e legislando sobre aquilo, né? Alterando, proibindo, permitindo, né? Sobre isso, sem conhecer o território, sem colocar os pés no território. Mais ou menos como o Tratado de Tordesilhas do século XVI, XV até, no final do século XV, quase XVI, em que, sem tomar as terras, sem conhecer as terras, há
oeste da Europa se dividiu entre Portugal e Espanha. Muito embora soubessem que existia um mapa, e Portugal, né, faz aquela famosa reivindicação, não aí, um pouquinho mais a oeste, para poder pegar, então, uma parte do continente, porque tinha ficado somente com o oceano e ilhas, né, no primeiro Tratado de Tordesilhas. Isso não é invenção, isto está em Portugal, é documento, porque ainda tem outra coisa, os documentos antigos, a história, para o estudante hoje, para o jovem hoje, não pode existir, é tudo mentira, e ele não percebe que naquele século, né, você tinha menos intenções ou possibilidades de sair criando documentos e mentindo do que hoje. A tecnologia, ela vem do século XX para o século XXI. Do século XX para o século XXI, que se cunhou, inclusive, o termo fake news, que não é inaugurado como fake news em inglês, sim. Mas era as mídias mentem, enganam e manipulam, né? A verdade por trás, a verdade escondida, desde o final da Segunda Guerra. Aliás, é uma imprensa que se cunhou na Segunda Guerra Mundial com os partidos de esquerda, que são o nazismo, o comunismo, o fascismo, todos eles de esquerda, totalitários, em prol de uma justiça social. Eles cunham, então, textos que manipulam, que são meias-verdades, pessoas que não têm o estudo suficiente. Marx não tinha visão suficiente nem para dizer proletariado do mundo, junto com Engels, que era nobre. As pessoas têm que estudar a história, biografias. Ele não faz filosofia. Eu não considero em nenhum momento ele filósofo. Ele pode ser um pensador, um intelectual, um sociólogo, porque a sociologia inaugura-se, né, com Comte, o pai da sociologia, o positivismo. E o que é o positivismo? O positivismo é a substituição do divino, da estrutura teocrática, religiosa, estados, né, que se afirmam com alguma religião, pelo Estado laico e o Estado como o primordial, a origem da sociedade, não mais qualquer outra denominação. Então, o positivismo, que não vingou muito em Comte, mas é a base do pensamento marxista, ele vem para o Brasil, esse positivismo de Comte, entra nas Forças Armadas e na religião espírita, né, constituindo, né, o Estado como princípio, a ciência como princípio, né, já censurando, né, literaturas, né, e outras expressões, porque essas versões são sempre castradoras de discurso. É o braço oposto, né? Primeiro a igreja coibindo, né, alguns estados teocráticos, né, coibindo a liberdade de expressão, e isso passa para o sistema. Por que passa? Porque são iguais. Só muda a roupagem. Antes o Estado né, europeu, né, tinha a cruz, né, esqueci, aquele chapéu papal lá, a mitra, né, e o cetro também. Então, era rei, era papa, cardeal, né, durante um tempo na França, até o cardeal Richelieu estava no poder. É uma igreja que era atemporal, que se diz atemporal, mas ela tem toda uma prática e discurso temporal. Então, esta transição que passa, né, primeiro de um império, né, de reis, chefes e impérios que não tinham ligações com uma só religião, porque cada um tinha a sua, que esse era o estado anterior,
quando se absorve um conceito judaico-cristão, se inaugura, então, um Estado teocrático que não era característica do que estava se formando ali na Europa, e sim, eles bebem, né, na versão judaica, né, e depois o cristianismo que traz esse judaísmo para dentro de Roma, então se afirma um Estado teocrático, e ficam 1000 anos, pelo menos assim, num absolutismo, que vai se dissolver lentamente, não totalmente, mas ficando um pouco à margem, e é justamente com a reivindicação de uma república, é o ideal republicano, iluminista, que todo mundo fica com os cabelos em pé, o iluminismo é Illuminati, não sei o quê, e os Illuminati, quer dizer, tudo muito já misturado, mas quem fez essa confusão foi agora, no século, final do século XX, início do século XXI. Todo mundo tinha clareza do que era iluminismo. E qual é o problema do movimento maçom? E qual é o problema do movimento templário? Sempre foi a igreja, né, ainda ordenando, embora não teocraticamente, mas ao lado do Estado, porque ela nasceu dentro do Estado, ela anda ao lado do Estado, uma hora ela passa à frente do Estado, outra hora ela fica por trás do Estado, então, como os poderes, uma hora é o poder executivo, outra hora é o poder legislativo, que é os parlamentarismos, e agora o poder judiciário, que passa à frente numa espécie de dança das cadeiras, mas que mantém o discurso do Estado. Né? É narrativa. Então, nós temos, em situações monoteístas, quando o Estado abraça uma religião, muito embora o Brasil tenha liberdade religiosa, mas muitas apontam para o mesmo lugar, com exceção, né, tem a permissão de exercer aqui, mas sem ser prioridade, a prioridade aqui ainda é muito cristã, seja do bojo católico ou evangélico ou protestante, mas muito cristã, o próprio espírita que se coloca como cristão também, né, e algumas outras, aí alguns já se firmam um pouquinho, né, candomblessista, umbandista, né, poucos vão dizer, não, eu sou antroposofista, que as pessoas nem conhecem, não, eu sou gnóstico, muito difícil, tá? Até no IBGE não tem tudo isso, tem outros, mas aí muito difícil de definir, e não entra na contagem, entra como outros mesmo, né? E a gente tem, então, sim, temos sinagogas aqui, tem mesquita, né? Eu acho que tem pouca aqui, mas tem muçulmanos aqui. Eu já tive clientes, né? Muçulmana e muçulmano, né? Clientes, quer dizer, já não é uma coisa radical. É uma pessoa que está aqui no Brasil, que já, né, relaxou um pouco, porque saiu de uma teocracia muito exigente. Toda teocracia é tão exigente quanto um Estado ditatorial. Então, uma ditadura na Rússia, uma ditadura na China, que ninguém quer dizer que é ditadura, uma ditadura em Cuba, uma ditadura em Venezuela, ou em Honduras ou Guatemala, que nunca se confessa, interessante, né? O ser humano faz a coisa, mas não quer confessar. Isto aqui é uma ditadura. Não, não é. É uma democracia. Não é uma democracia, porque o povo, né, que é muita gente, né, não vai apoiar de livre e espontânea vontade dessa maneira. Tanto é que, se 50% vota, os outros 50% deveriam ter a voz da oposição ou até ter permissão de sair e não quero mais, enquanto isso não mudar, não quero mais. Não, não pode. Se eu declarar guerra, você tem que ficar. Se eu quiser, você vai ter que ficar. Estranho, né? Então, e não é ditadura isso? Claro que é. Eu vou dificultar a sua saída. Eu vou exigir passaporte, vou exigir vista, vou exigir passaporte sanitário. Então, você vai começando a se submeter para exercer a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de ir e vir. E isto já existiu na Europa durante muito tempo, porque você era súdito, e súdito não casa com quem quer, não faz o que quer. Então, as monarquias, elas eram
ditaduras, só que com coroa. As pessoas que estão fazendo o movimento No King aí não têm ideia do que é um movimento de coroa. Você não casa, você não viaja, você não sai, você não estuda, se não houver permissão real. E estava constituído até que Napoleão veio implodir, né? Implodiu lá na França e tal. Ah, mas ele se coroou imperador. O imperador, tão imperador quanto um romano, era. Sem o conceito de realeza de sangue, como é na Inglaterra, como é na Dinamarca, como é na Suécia, como é na Noruega, como é na Holanda, como é em vários países da Europa e também da África. Há um rei na Etiópia. A Etiópia pode passar fome, mas o rei com certeza não. Com a sua família real, com certeza não. Então, as pessoas precisam estudar a história de uma maneira mais real e significativa, ao invés de ficar com pinceladas de narrativas jornalísticas, porque foi o que aconteceu. Assim que a imprensa, né, nazista lá na Segunda Guerra se constituiu como aquela que entra na escola e faz a cabeça, porque fizeram a cabeça da primeira, entre a Primeira e a Segunda Guerra, fizeram a cabeça de toda uma juventude, de toda uma sociedade para poder aceitar. E não foi só na Alemanha, foi na Itália também, foi também na Espanha, foi em vários lugares. Da mesma maneira que o comunismo estava fazendo nas suas escolas. Então, quando eu faço isso, eu estou tirando o saber verdadeiro, que é poder ver A, B, C, ver todas as versões possíveis e deixar que eu escolha, você escolher? Não, eu não vou permitir. Você vai ter que lutar pela sua liberdade de expressão e de pensamento. Esta é uma realidade da Terra. Nesse momento ainda está pior. Porque os movimentos, né, sociais, a imprensa, tudo isso, né, o movimento social ocorre, era natural. Hoje o movimento é criado, em maioria, antecipado pela própria mídia e o sistema, e o autêntico é dito como oposição e ilegal, fora da realidade. Então, eu já vi cenas absurdas de partido que defende as minorias, a gente tem, né, aqui, né, essa esquerda, né, que não tem um partido, a gente tem uma esquerda com vários partidos, troço mais estratificado que isso não existe, para dizer, né, sendo eles em prol da causa negra, e aí tem o negro e a mulher negra, né, e um branco dizendo como o negro tinha que votar, porque naquele momento o negro deputado olhou e disse: eu não concordo com isso, isso é racismo, e o branco dizendo: não, isso é o nosso partido está mandando você votar, e você tem que votar a favor, como uma pessoa de cor como você. Isso aconteceu, né, lá em Brasília, com o senhor Lindenberg, chamando a atenção de um companheiro, né, inclusive deputado no mesmo patamar que ele, federal, dizendo que ele estava errado, que ele não podia votar contra. E ele estava vendo racismo na fala do branco. E é. E pensa que ele cede? Não. Então, aquele que diz que é o salvador, diz, tá vendo? Narrativa, eu digo, eu vou salvar você, é ele que comete todos os erros e impropriedades e ele se esconde atrás da narrativa. Se eu digo vou acabar com os ladrões, ladrão sou. Porque eu tenho que conhecer todo o mecanismo de como ocorre aquilo, a corrupção. Todo mundo fala, aquele que grita pega ladrão, geralmente é o que pegou. Para desviar a atenção para outro lugar. Não vou dizer que é uma regra de 100%,
mais ocorre. Então, quando eu me coloco como um ser superior, mais esclarecido, que vou salvar você, em que patamar eu estou me colocando? Eu não estou indo conscientizar, que era uma ideologia na minha época de adolescente, quando eu estava entrando na faculdade, que eles diziam, tem que conscientizar as massas. Eu falei, como é que vocês vão conscientizar as massas? Vocês vão dar conhecimento, saber para elas? Não, não, companheira. A gente não entrega o conhecimento, a gente já diz pronto, porque não dá tempo. Ou seja, eu coloco o que eu acho que é verdade e utilizo aquela pessoa que eu sei que não tem saber, por isso não tem consciência do quê? Consciência do que eu quero que ele tenha consciência, de que ele eleja a mim o classe média, branco, superior, eu falo isso e posso, porque igual a mim, eu já vi isso, aos montes, eu falo, e você é o quê? Houve brigas de pessoas dizendo que não eram burgueses, que não eram classe média, que não eram privilegiados, né, que eu era mais, não sei porquê, não tinha pai, não tinha dinheiro, estava sem emprego. Ah, mas isso para você é fácil, depois você arruma. Se fosse fácil, minha vida tinha sido fácil. E nunca foi. Então as pessoas pegavam a máscara, o estereótipo, não vem, não só que você não é isso, mas que você tem um pensamento, que você tem realmente uma visão de mundo, passam por cima e colocam a visão, eles não sabem nem de quem. Isso é do quê? Do Marx? Isso é do Gramsci? Isso é de Trotsky? É Lenin? É Stalin? Porque existem versões dessa esquerda, versões desse comunismo, e a maioria extremamente ditatorial quando eles dizem que não, é democracia. Por quê? Porque tem liberdade? Não, democracia não pressupõe liberdade, só pressupõe que o povo esteja no poder. E o povo está no poder, sim, está representado. Eu fiz vários ministérios, botei o povo em todos e pronto. Mas e o resto do povo? O resto do povo que aceite, que já está representado ali e aceite aquelas medidas. Isso é ditadura. Isso é imposição. Mas eu sempre digo a vocês que, em termos de religião, sistema, ciência e mídia, como tudo é narrativa, eles não vão entregar a você nenhuma verdade. Busque. E hoje você tem que, dentro desse palheiro chamado internet, redes sociais, distinguir as agulhas que brilham para pegar esta aqui, este aqui. Mas eu quero pertencer. Pertencimento mata a pessoa que busca a verdade. A verdade, ela vai se constituindo, você tem que ir buscando, você vai encontrar um outro aqui, mas não vai ter grupeto, né? A necessidade do ser humano de participar de clube, partido político é clube, futebol é clube, né? Ideologia é clube. Então as pessoas querem pertencer. Elas não querem saber, elas não querem conhecer. Eu quero ter amigos falando a mesma besteira que eu. Se eu começar a falar diferente, eu vou perder amigos. Se eu começar a ter consciência, eu vou perder amigos. Como diz lá o Leandro Carnal, você vira um porco-espinho. Porco-espinho porque ele quer que vire porco-espinho. Você também não precisa impor nada para ninguém. Para que? Se você vai para o clube, para que discutir religião e política? Ah, porque não tem outro assunto. Ué, tem. Vai falar mal do vizinho, vai falar. Hoje, então, vai olhar para a rede social, tem N besteiras, risíveis, não risíveis, sabe? Burrice, de pessoas que estão distantes de você, que não fazem parte da sua patota, você pega, bota aquilo como bem de conversa e deu, bebeu, comeu, conversou e tal, interagiu, e é sua verdade, é sua. E o que você busca é seu.
Mas aí você vai dizer, mas me incomoda e tal. Então, comece a ficar só. Comece a ter a companhia dos grandes homens, dos grandes livros, das melhores narrativas, e você não estará sozinho. Você não precisa da pessoa ali do lado. Pelo contrário, quando tudo se separa, cada uma dessas pessoas que estavam juntas vão falar mal uma das outras. Isso acontece nas igrejas, nos partidos políticos, que sempre tem alguém que acha que é mais esquerda ou mais direita que o outro. Você é muito centro. Você não é esquerdista. Você não é. Você não é tão cristão nem tão católico. Você é evangélico? Não imagina. Isso acontece. Então, se isso é da natureza humana, né, brigar por isso seria insano. Inócuo completamente. Irrelevante. Você não vai conseguir. Mude você. E hoje, como eu trouxe, né, esse vídeo para falar de narrativa, qual é a narrativa judaica? Ele é uma teocracia, ele tem um primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, é um primeiro-ministro de uma teocracia. E o mundo árabe, islâmico, que tem diversos, tem xiita, sunita, tem os outros radicais, talibã, ISIS e tal, papá. Aí o pessoal fala, é terrorista. Bom, mas está dentro de uma radicalização dos textos esses que já foram modificados, também não é só a Bíblia, o Alcorão também já foi reescrito, tanto quanto a Cabala já foi reescrita, porque rabinos podem, porque mulás podem, porque doutores da igreja podem fazer a festa que querem com os textos, atualizando as escrituras. E uma religião não se faz somente com o texto que eles dão para você ler, tem bulas, tem éditos, tem decretos, todas elas têm. Então a pessoa bate no peito, sou católica, não conhece, não lê bula, não, né? É católico de passar pela igreja. E acha simpático que na hora da dor vou lá, acendo uma vela, faço uma Ave Maria e pronto. Tem de todo tipo. E dentro do judaísmo também, porque eles são uma religião, uma nação, um povo. Eles são mais fortemente estruturados nesse sentido, são mais antigos nessa teocracia, mesmo quando foram, né, ficaram sem a terra, tem diáspora de lá, diáspora de cá, e eles ficaram pelo mundo, e teve o que aconteceu no século XX, o Holocausto. Eles se reuniram ali para se fortalecerem, mas em cada lugar eles ali estavam, e eles sempre se defenderam em bairros. As pessoas falam guetos, mas são bairros, gente. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem o bairro do Bonfim, onde a maioria é judeus. Então eles se defendem, porque eles têm, não indo para o país ou nação de origem, eles ali, eles falam, eles fazem as festas, têm os feriados, em qualquer lugar da terra, mas por que negar o seu espaço? Todos estão tendo espaço. Os Yanomamis têm seu espaço. Né? Outros índios, né, os potiguaras no Ceará, já ganharam espaço. Se justo ou não justo, assim está constituída uma civilização. Então tem que ter uma visão ampla e que a Terra muda como as narrativas mudam, o ser humano muda, e a gente está resistindo a uma mudança, a gente está andando para trás. O ser humano consegue andar para trás, não é nem para o lado, que nem caranguejo, não, é para trás mesmo. Num retrocesso, porque quando eu esvazio as escolas, mesmo que digam que este saber é um saber de hétero, branco, isso e aquilo, é o saber que trouxe a televisão, que trouxe a mídia, que trouxe a internet, que trouxe a conquista da Lua, a conquista de Marte, uma série de coisas, inclusive o iPhone do imbecil
que está indo contra o conhecimento e o saber. A medicina se constituiu na biologia que hoje estão querendo implodir. As pessoas estão confundindo o gênero biológico de macho e fêmea de um corpo animal, que nós temos um corpo animal sexuado como muitas plantas e muitos animais, com exercer a sua sexualidade. Eu não preciso me definir por ela. Nem o gato, nem o leão, nem um outro macaco vai se definir por ser macho ou fêmea, por exercer a sua sexualidade. Isso foi um absurdo colocado pelas mentes doentias de pessoas que têm poder, começou a jogar na mídia, começou a incentivar isso, fora que é uma baita misoginia, uma baita destruição, né, que a gente está vendo, de um dos gêneros. Não é primeiro sexo, segundo sexo e terceiro, não, é primeiro e único. Eu faço às vezes de um e de outro. É isso que está posto. Eu sou homem e eu posso exercer o papel de mulher, de criança, disso, daquilo. Só eu. É uma sociedade falocrática. O movimento LGBT é falocrático. Ele destrói tudo que é feminino. E as tolerâncias são porque não pode eliminar totalmente. A mulher que gosta de mulher, ou a mulher que está querendo se dizer homem, que eles falam, já escutei isso. Elas podem fazer o que quiser, não chegam nem nos pés dos homens. Porque mulher não tem que ser homem não tem que ser mulher, só isso. Narrativas. E essa narrativa enlouquecida que se constitui, que a esquerda foi lá pegar agora minoria por minoria, podia pegar as velhinhas que choram nos cemitérios pelos mortos, carpideiras, que não têm reconhecimento. Qualquer minoria serviria. Claro que não é qualquer, são aquelas que eu consigo levantar a bandeira para destruir conceitos que eu acho, que eu acredito, que eu absorvi como se fosse contrário. De quem é o preconceito? É de toda uma raça branca? Que raça branca é essa? Ou que raça negra é essa? É a cor de pele? É o pensamento? É a estrutura social? É a condição financeira? É o ser homem? É o ser mulher? Onde está o privilégio? E essa massa de pessoas tão raivosa, tão constituída na minoria, na diferença, no irracional, no fora de provas científicas, do achismo total, me levanta uma bandeira de um dos lados de um conflito, de uma guerra, sem ver as atrocidades que deram início a isso. Quando uma menina manipulada, Greta Thunberg, se nega a ver filmes do que foi feito com crianças, mulheres e outras pessoas do lado israelense, ela está confirmando que há um fato, só que ela não quer ver, não quer lidar com aquilo. E como eu não quero ver o real para poder continuar no meu discurso, eu estou passando uma assinatura embaixo que eu não estou lidando com o real, que a minha narrativa é mais importante e que assim vai ser, porque estou apoiada por um poder político, econômico e midiático que me mantém. E assim é algumas, como Greta Thunberg, como Malala, pessoas que, mulheres, meninas novas, que foram induzidas por família, com a cabeça feita, apoiadas pela família, para aparecer na mídia, levantar uma bandeira
que interessa, sabe-se lá quem. Porque com certeza ela não é nem de uma religião, nem da outra, nem de um país, nem de outro, está se metendo lá com que interesse? Ela mal saiu daquelas fraldas dela de ensino médio, grandes ensino médio à Suécia, não me diz nada, para determinar coisas no mundo. E tão covarde, porque mente, porque inventa, porque se filma, porque é igual a qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa, tomar um café, fazer uma besteira ali e fica se filmando, tirando as suas selfies, fazendo seus draminhas. E hoje o que a gente mais tem é ficção, é narrativa. E narrativas bem esquizofrênicas, bem enlouquecidas, estão povoando a mente das populações, principalmente civilizadas, hoje que acessam a internet. Então a internet está um palheiro meio estranho, bem estranho, e tudo é narrativa. Tudo. Eu penso, e esse pensamento tem uma linha, né, uma narrativa, eu afirmo, e não aceito mais nenhum fato, evidência, nem contestação. Então, assim, eu tenho uma medicina que afirma uma série de coisas, eu tenho uma biologia que afirma, eu tenho conceitos de engenharia, eu tenho conceitos de física estruturados que trouxeram nós até aqui, em termos de conforto, de remédio, de carro, de diversão mesmo, de informação, e eu nego agora esse saber. Para onde que a gente vai parar? Numa Idade Média digital. Só que vocês não têm ideia do que é a Idade Média, porque vocês não leram a Idade Média. Quando a gente lê história, a gente estuda história e tem que investigar e não inventar história, ou fazer interpretações da história, né? Não pode ser achismo, tem que ter documento, monumento que me dê a razão disso. Quando eu estudo essa história, eu não repito os erros. Então, para falar em termos do discurso religioso monoteísta, que diz que houve uma queda, né? E essa queda foi antes ou depois do dilúvio, ninguém sabe, porque a Bíblia não é cronológica, como o Alcorão também não. Como a Bíblia, tanto judaica quanto cristã, compartilha mais ou menos, porque a seita era judaica. Só virou o nome cristianismo porque colocaram um profeta ou um Deus, né, dependendo da visão, porque até hoje se discute a figura histórica de Jesus, se ele era profeta, se ele era sábio, né, com superpoderes, se ele era Deus, e para outros, eu já escutei, ele é um baita médium. Sim, um baita médium. Ele fez coisas que a gente aqui, né, no nosso templo, aqui, terreiro, sei lá, não faz. Ele era muito bom, gostaria de saber o que foi que ele, né, como foi que ele desenvolveu essas coisas. Então, são umas coisas, assim, tão besta, né, eu falo besta porque não dá conta da realidade. Quando você pega uma coisa que não dá conta da realidade e eleva a verdade universal, a doutrina universal, você está fazendo um erro. Né? Quisera eu que tivesse uma interdisciplinaridade, porque eu estou sempre dialogando com biologia, biólogos, a epigenética, a neurociência e a física, com a física teórica, a física quântica. Eu não estou presa no discurso religioso, até porque eu não aceito nenhuma teologia de nenhum. Porque teologia é estudo de Deus. Eu não acredito em Deus existente. Então, você é ateia? Bom, se for definir por isso, sim. Mas você não crê em nada, Cristiano? Não, não disse isso.
Eu não acredito naquela construção, naquela narrativa, e a pessoa estuda o líder, ou o Deus daquela narrativa. E os outros deuses não existem? Só existe um Deus? E um Deus que criou tudo, mas aí briga-se. Um Deus que criou tudo, somos o povo eleito, cristão é eleito, judeu é eleito, e muçulmano se diz eleito. E aí? E a contradição? Não farás imagem alguma, está na Bíblia, está no Alcorão, para a adoração. Então, assim, eles escrevem, não sei para quem fazer. Por quê? Os muçulmanos vão à Meca para rodar em torno de um cubo preto, que tem uma pedra preta que parece um olho, que é um meteorito, né? Num lugar que havia 360 deuses, entre eles o culto ao meteorito, e aí Maomé, né, unificou, diz que escutou Gabriel. Aliás, Gabriel é o mensageiro do muçulmano, é o mensageiro do Cristo, né, aquele que anuncia que Maria está grávida, e diz para José para ir para lá, vir para cá. O Gabriel é o mensageiro, e é mensageiro também, e na estrutura mosaico-judaica, posteriormente. Então, o Gabriel está jogando nos três times. Será que eles não percebem que tem alguma coisa estranha aí? Que não é Gabriel? Que Gabriel é um arquétipo daquele que é mensageiro? Para eles não é Hermes, Mercúrio é Gabriel? E quando eu digo que a mensagem vem do alto, essa história de do alto, o altíssimo, o alto, eu estou colocando um ponto físico. Porque se é criador não só da Terra, do todo o universo, de tudo que, né, no universo há, não tem alto, não tem baixo, não tem lado, não tem nada, gente, pelo amor de Deus, né? Até porque, se estudasse a rotação da Terra, como ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol, em torno desse movimento que o próprio sistema solar faz, você ficaria tonto só de ver, perderia a noção de alto e baixo, que a gente sabe que existe acima do Equador, abaixo do Equador, porque assim constituiu-se. Assim se constituiu. Então também não tem meio. Onde é que está o meio aí? Eu só posso ter meio se eu tenho um círculo, né? Quadrado fica meio difícil, né? Vou achar um meio, mas não vai ser o meio que as pessoas assinalam. Então, tudo é narrativa, é interpretação, mas temos a possibilidade de ir aos poucos construindo a ciência, o objetivo. Teologia, estudo de Deus, passe bem. Filosofia, amante da verdade. Aí é diferente. Então, a filosofia, ela não vai crer neste ou naquele Deus, ela vai se debruçar sobre o que é possível se debruçar, que é o mundo, eu, minha visão do mundo, o que esse mundo traz para mim, como eu interpreto este mundo, né? Minhas relações, né, parentais e sociais que evidenciam, diz que eu estou sendo assim, eu estou sendo assado, será? Mas eu não tenho esse conceito. E a teologia, as teologias, porque não existe uma teologia, né? Tem das monoteísmos, tem as outras teologias, né? Que estão sempre falando de deuses, seres sobrenaturais e tal, que falou isso, aquilo, né? Então, essas teologias que estabelecem doutrinas, elas estão, como eu falei no vídeo anterior, sempre legislando e ordenando o comportamento a partir do corpo e da sexualidade. Então, você não pode olhar assim, não pode fazer assim. Então, vê as proibições da coibição do corpo. E o cristianismo diz que o corpo é o que tem o pecado,
né? Pecado vem da carne. E o Islã, então, exagera isso a milésima potência da mulher, claro. Então, um fio de cabelo é mais tentação do que qualquer muçulmano com o seu olho olhando para algum lugar. Então, eles dizem, não adorarás, não farás imagem, e o muçulmano tem lá o olho, né, dentro daquele cubo preto, que é uma cópia de algo que ele já pegou de outros, e eles ficam ali rodando, adorando, bota a mão, beijo e tal. Isto é uma adoração. E tem, né, no mundo judaico, o santo dos santos, 2 querubins, a arca da aliança e tal. Ali está para, mas não fiz Deus, mas você fez alguma coisa que você enaltece e considera santo. Isto é criar um ídolo. Não farás ídolos para adoração. Então, assim, eu escrevo, mas eu não faço. Então, daí essas contradições, porque eu não lido com o real. Eu conto histórias, são narrativas. Meu primeiro trabalho foi As Histórias do Homem, minha primeira tese. Eu provei em banca de mestrado que a história oficial era menos verdadeira em alguns casos que romances históricos que são ditos como ficcionais. Há quadros que falam muito mais da história do que qualquer texto de história. E um jornalista que se acha o historiador do tempo presente, muito se engana, e hoje eu tenho visto absurdos, absurdos maiores do que vi na televisão do século XX, quando a pessoa está diante do fato e nega o fato. É quando eu digo que tem 3, 4, 5 quarteirões imensos cheios de gente e digo que não tinha quase ninguém, ou vice-versa, e a imagem contraria o que a pessoa diz e ela balança a cabeça dizendo que não, você não está vendo o que eu estou dizendo para você ver, e você não está vendo uma outra coisa. Então, manipulações, né? O século XXI é o século da desinformação, não poderia ser o contrário, porque por ser o século que disponibiliza a informação e o saber, ele tem como reação o seu oposto, devido à dualidade nessa terra, devido às trevas nessa terra, devido ao inconsciente coletivo ignorante dessa terra. Segundo Jung, segundo Rudolf Steiner, segundo mesmo a neurociência, que lida com uma parte sombria do cérebro. Então, tem sempre algo no fundo desta caverna que não sai, mas se opõe à luz que está na porta da caverna. O mito continua atual. O mito de o mito da caverna, o mito de Atlântida, tudo é mito, né? Por quem diz que é mito? O discurso teocrático da Igreja Católica, quando o texto de Platão não pôde mais ser escondido. Mas quanto que se destruiu? Muito, muito. Porque ao ler alguma coisa que sobrou, aquela alguma coisa que sobrou, quando vocês se debruçam sobre textos antigos, eles apontam por livros e textos que você hoje não conhece, não tem acesso, ou que estão escondidos, ou realmente sumiram. Né? Você vai ler a patrística, você vai ver ali textos que você não encontra, e que ele estava criticando, e que circulavam na época. Porque não precisa ser livro com a imprensa de Gutenberg para não ser considerado um texto, um livro, podia ser em papiro, podia ser o que fosse, e ali estava circulando textos antigos. E Sócrates escreveu, sim, mas os textos foram queimados, proibidos, coibidos,
E todos os discípulos de Sócrates, depois dele ter tomado a cicuta, porque ele deu no pé, ele não ia ficar exilado, ele não aceitava. Ele fez a própria defesa e foi absolvido, mas ele disse: eu beberei cicuta. Tipo assim, cansei de vocês. Vocês vão me acusar de novo, vão arranjar um jeito. Ele percebeu a manipulação e por isso ele bebe a cicuta para desgosto de todos os discípulos, inclusive que estavam ali acompanhando. E não tem só a versão de Platão. Existe a versão de Xenofonte e deve ter existido também de outros discípulos, inclusive Fedro ou Teeteto. Não escreveram? Eles sumiram, desapareceram e se escreveu. Foi destruído. Mas você tem Diógenes, como o jornalista da época, contando as anedotas de cada um. E por ali você vê que um conhecia o outro, que acontecia isso, que tinha escrito disso. É por isso que a gente tem que se esforçar para saber. Saber não faz mal, pelo contrário, liberta. A verdade liberta, sim. E hoje a gente vê todo mundo preso com todo mundo, um coletivo doentio, exibido, narcisista, um coletivo narcisista, exibicionista, dramático, né? Parece que não estamos na era de Aquário, estamos na era de Leão, fazendo todos os dramas do mundo, aparecendo mais do que qualquer um, com altos orgulhos sendo cultivados, coisas realmente que parece que é um hospício a céu aberto. Aí eu vou fazer como Machado de Assis, o alienista, já que o hospício está do lado de fora, entro eu e lá fico dentro do hospício sozinha. É uma solução. Por quê? Porque preciso estabelecer esse distanciamento. E quem segue uma mentoria de espiritualidade, quem quer um caminho de espiritualidade, vai ter que sair deste pertencimento, desta massa que está sem razão, morrendo pelas causas alheias e vivendo sem razão, como disse Vandré um dia. Morrer pela pátria e viver sem razão. Assim estão fazendo os tais partidos sociais justos, né, éticos, de esquerda hoje no mundo. Mentiras são ditas quando você vai desmentir com fatos, proibido. É proibido desmentir com vídeos e com fatos. E, infelizmente, esse conflito, que não tem que se preferir nem A nem B, não se trata de um campeonato de futebol, não se trata de uma Olimpíada de futebol, em que eu torço por A ou por B, são vidas humanas, independente de seus governantes, são vidas humanas de homens, mulheres, crianças, idosos, que não têm que pagar pela loucura humana que hoje está posto no mundo. Porque se não tivesse esse apoio de uma série de pessoas de países que não estão envolvidos diretamente, talvez o conflito sequer acontecesse ou se resolvesse mais rápido. Pense nisso antes de você tomar um partido. Então, que seja luz para todos, que seja paz para todos. É o discurso da espiritualidade prática. Que todos sejam felizes, que todos sejam prósperos e em paz. Esta é a mensagem. Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.
Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.